Olá pessoal, prontos para refletir mais um pouco sobre a palavra do Criador? Sendo assim, vamos novamente direto ao assunto. E o assunto abordado aqui hoje é a nação de Israel. Praticamente todas as pessoas, quer dentro ou fora do sistema religioso, creem que Israel seja o povo de Deus aqui nessa terra e que Israel corresponde à Terra Santa. Mas será que de fato essas informações correspondem à realidade contida nas Escrituras? E também com a realidade atual dos dias de hoje? Por isso, vamos analisar algumas passagens. Por isso, me acompanhe no livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 10, onde diz: E disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E o chamou Deus Israel. Veja que Israel não faz alusão a uma nação, e sim a uma pessoa que havia sido justificada por Deus. Por isso que Jacó recebeu um novo nome, tal como consta no livro de Apocalipse. Ao vencedor lhe será dado um novo nome, e a Jacó foi dado um novo nome, fazendo alusão ao nome do homem espiritual, a qual se chamava Israel. O que pega aqui é que no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 47, diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é senhor, é do céu. Veja que o primeiro homem corresponde a Jacó, o segundo homem corresponde a Israel. Sendo assim, a nação de Israel é descendente de Jacó e não de Israel. Como eu posso afirmar isso? Porque primeiro é o natural, depois é o espiritual. Tal como Jacó primeiro foi o homem natural e depois o espiritual, assim é os descendentes de Jacó. Primeiro é o natural. Sendo assim, a geração, a nação de Israel, não é uma nação de seres espirituais, e sim de homens naturais. E vocês poderão testificar na sequência sobre o que eu estou afirmando. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, diz: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Veja que não há como fazer transferência de justiça. A justiça do justo permanecerá sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre sua cabeça. De forma alguma, alguém pode justificar uma outra pessoa através da sua justiça. Veja o que consta no livro de Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e a tornarei instável o sustento do pão, enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Veja agora no versículo 14. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas as suas próprias vidas, diz o Senhor Deus. Veja que Noé, Daniel e Jó, pela sua justiça poderiam salvar apenas as suas vidas, nem mesmo as vidas dos seus filhos, quanto mais a nação de Israel. A justiça não pode ser transferida para uma outra pessoa. A justiça do justo permanece sobre ele, e a impiedade do ímpio sobre ela. Veja que Moisés, ele não pôde atribuir a sua justiça ao povo de Israel, ao passo que o povo de Israel sucumbiu no deserto, por causa das suas transgressões. A justiça de Moisés ficou sobre ele, ao passo que Moisés não pôde transferir sua justiça para o povo de Israel para o justificá-lo lá no deserto. Podemos ver então que de forma alguma Israel, lá no caso Israel, poderia ter transferido a sua justiça para o povo, para a nação de Israel. Muito pelo contrário, a nação de Israel é descendente de Jacó e trazem em si os seus frutos. E quais eram os frutos de Jacó? Trapaceiro, enganador e mentiroso, correspondendo à natureza humana. E é exatamente isso que Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. E quais são os frutos da nação de Israel aqui dessa terra? Simples: guerra, assassinatos, iras, contendas. É uma nação perversa. Esses frutos correspondem à natureza humana, porque Israel, aqui dessa terra, é uma árvore má que produz frutos maus.
De forma alguma, a nação de Israel é uma terra santa. De forma alguma, a nação de Israel aqui dessa terra é o povo de Deus. O povo de Deus corresponde ao homem espiritual, porque a Israel espiritual está no céu. A Nova Jerusalém, a terra santa, está nos céus. E o povo de Deus também se encontra nos céus, porque somente quem nasceu do Espírito entrará no reino dos céus. Quem não nasceu do Espírito permanece debaixo da ira. E isso é o que acontece com a nação de Israel. Israel produz frutos maus, pois ele é descendente de Jacó e não descendente de Israel. Porque primeiro é o natural, depois o espiritual. A questão é que Israel tomou o nome emprestado do seu descendente e pagará a juros, centavo por centavo, porque de forma alguma Israel é uma terra santa, de forma alguma, pois pelos seus frutos, os seus frutos demonstram isso, que Israel de santo não tem nada, porque Israel é uma nação corrupta, é uma nação que pertence ao mal, seus frutos testificam contra ela, tal como seu descendente Jacó. Assim é esse Israel sobre essa terra. Seus frutos testificam contra ela. Mas vamos dar continuidade e vocês poderão ver e confirmar que eu estou falando exatamente a verdade. Veja bem. Assim também no tempo, Lucas capítulo 4, versículo 27, analise comigo. Assim também no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Veja bem que a justiça não pode ser transferida. Israel jamais poderia ter transferido sua justiça para a nação de Jacó. Olha o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 22 a 29. Analise, pense e raciocine. É de extrema importância você prestar atenção em tudo que estarei lendo para você a seguir. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, analise comigo, que corresponde a Jerusalém, Israel, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. De todos nós aqui? Não. Apóstolo Paulo está fazendo menção sobre esse assunto. Estava falando sobre os apóstolos, sobre aqueles que já haviam nascido do Espírito, sobre aqueles que já haviam sido justificados pelo Criador. Sendo assim, veja bem, o que consta no versículo 29. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim também o é agora, disse o apóstolo Paulo. Veja, que o que é gerado segundo a carne perseguia o que havia sido nascido do Espírito. Assim os descendentes de Jacó perseguiram todos os profetas, porque os profetas haviam nascido do Espírito. Sendo assim, os descendentes de Jacó são os homens segundo a carne. A nação de Israel representa o homem carnal aqui nessa terra, os quais perseguiram todos os profetas, mataram todos os profetas, mataram o Filho de Deus, entregaram o Filho de Deus para ser crucificado e martirizaram todos os apóstolos. Esses são os frutos do Israel terreno. Esse Israel que está aqui produz esse tipo de fruto desde o princípio. E Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. E podemos conhecer muito bem quem é Israel através dos seus frutos. Assassinos dos profetas, assassinos do Filho de Deus e assassinos de todos os apóstolos. Pois Israel correspondem aqui ao homem carnal, o qual desde o princípio perseguiu o homem espiritual. E tal, como diz aqui o apóstolo Paulo, também o é agora. Porque Israel, daquela geração de Paulo, também estava perseguindo todos os apóstolos, os quais haviam nascido do Espírito. Então, de forma alguma, o Israel contido aqui neste mundo pode ser considerado o povo de Deus. Muito pelo contrário, este é o povo que persegue o povo de Deus. Porque o povo de Deus corresponde a Israel, ou seja, ao homem que já nasceu do Espírito. Sendo assim, o povo, a nação
lá do Oriente Médio, que se chama Israel, que tomou o nome emprestado do seu descendente, esse Israel que está neste mundo é um reino maligno que persegue todos os filhos do Espírito. Pois foi isso que aconteceu no percurso da história, em toda a extensão da história, do princípio da nação de Israel até aqui, podemos ver que Israel é descendente de Jacó, do homem natural, e não descendente do homem espiritual Israel. Sendo assim, podemos ver praticamente de forma clara que Israel é descendente de Jacó, descendente da natureza humana, pois primeiro é o terreno, depois o homem espiritual. Assim, a nação de Israel não é justa aos olhos de Deus, muito pelo contrário. A única nação de Israel que é justa aos olhos do Criador é o Israel espiritual, a Jerusalém, que está no reino dos céus, a Jerusalém de cima, o Israel espiritual que está nos céus. Aquela pátria é a pátria do povo de Deus, a pátria dos santos de Deus, daqueles que já nasceram do Espírito. Ou seja, a verdadeira nação de Israel está no céu, e o verdadeiro povo santo de Deus, a terra santa, também se encontra no céu. De forma alguma, aqui neste mundo existe algo de santo, porque esse mundo jaz no maligno. Veja bem que não há um único justo, nenhum que faça o bem aqui nessa terra. Por certo que aqui não habita o povo de Deus, e por certo que não é aqui a terra santa. Sendo assim, se você acreditava que Israel é o povo de Deus, que Israel é a terra santa, você está redondamente equivocado. Porque o povo de Deus é aqueles que já nasceram do Espírito. E veja bem, esses que realmente eram o Israel espiritual aqui nessa terra foram perseguidos pelo Israel terreno, por esse país que se encontra numa área geográfica no Oriente Médio. Sim, aquele povo, aquela nação perseguiu todos os profetas, todos que haviam nascido do Espírito, perseguiu o Filho de Deus, perseguiu os apóstolos. Aquela nação é contrária ao homem espiritual, por isso ela é inimiga do homem espiritual. Tal como consta, mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito? Assim também é agora, disse Paulo. A nação de Israel é uma nação corrupta, é uma árvore má que produz frutos maus. Os seus frutos testificam contra ela. Ela perseguiu todos os profetas e aniquilou todos os profetas. E ainda querem tomar o nome de Israel sobre si para se justificar, mas os seus atos são contra ela, os seus atos a condenam. Desde o princípio frutificou para o mal. De forma alguma Israel tem parte com Deus. Esse Israel dessa terra não tem parte alguma com o Salvador, porque são homens terrenos que produzem frutos maus, porque são homens descendentes de Jacó, da natureza humana de Jacó. Não são homens descendentes de Israel, porque Israel foi o homem o qual foi justificado por Deus. Ou seja, Israel faz alusão ao homem espiritual, porém o Israel terreno faz alusão ao homem carnal. Acho que isso é mais do que suficiente para você entender que de forma alguma Israel é uma nação santa. Digo o Israel que está neste mundo. E de forma alguma este povo pode ser considerado um povo santo. Seria isso. Se você tem gostado dos meus vídeos, compartilhe em suas redes sociais e até o próximo vídeo, meu amigo.